A Artec possui já há cerca de 5 anos software na área de gestão de resíduos. Começou por fazer a adaptação deste software ao mercado europeu e recentemente passou a fazer também a adaptação do software ao mercado brasileiro. Para o efeito, foi feita uma adaptação do software à legislação brasileira, classificando materiais de acordo com a legislação brasileira e também seguindo aquilo que são os pressupostos da legislação brasileira na área de resíduos. O gesto de resíduos permite assim realizar de uma forma eficaz a gestão dos resíduos da construção e da demolição segundo as diretrizes da CONAMA 307 de 2002 e do 348 de 2004. Segue a classificação de resíduos proposta na NBR, realiza uma estimativa da quantidade de resíduos, portanto, faz a classificação dos resíduos gerados em obras de acordo com as classes, classe A, B, C e D. Depois faz uma estimativa das quantidades de resíduos gerados na obra por dois métodos distintos. Um método direto, em que se insere em cada tabela de preço, em cada composição, em cada ficha de preço, as quantidades de resíduos geradas. Por exemplo, nas tabelas Sinap existe um campo que vai ser acrescentado com os resíduos estimados ou gerados por cada uma das composições, por cada um dos trabalhos, ou então utilizar um método percentual, que é utilizar uns tipos de obra que já estão tipificados, em que associados a esses tipos de obra se estima a geração de uma percentagem de determinado tipo de resíduos, uma percentagem de cimento, uma percentagem de resíduos de betão, de concreto, uma percentagem de resíduos de blocos cerâmicos e, portanto, estão pré-programadas essas percentagens com base em estudos estatísticos que existem em vários países. E, portanto, esse é o chamado método percentual, que permite, partindo de uma situação bastante simples, que é escolher o tipo de obra que se vai fazer, uma obra de construção de edificação, de edifícios, uma obra de infraestruturas, estradas, gerar logo uma estimativa das quantidades de resíduos. Iremos ver isso no próprio programa mais à frente. Seguidamente, o programa, pegando nas quantidades estimadas de cada resíduo nos volumes aparelhos, permite fazer o gerenciamento dos resíduos, indicando claramente os contentores, o tipo de recipientes que são necessários para a deposição desses resíduos e depois também o que fazer com esses resíduos, nomeadamente a nível de transporte necessário para esses resíduos e o local de entrega, que poderão ser vazadores mistos, vazadores separados ou inclusive para para plantas de reciclagem. Portanto, o destino de cada um desses resíduos pode ser esse. Também o programa permite a consideração de reaproveitamento de resíduos, ou seja, pegar em resíduos, por exemplo, como madeira, como pedra, e reutilizá-la em obra noutras unidades de construção que estejam previstas. Finalmente, o programa vai, a partir de toda a informação que vai sendo gerada ao longo destes passos, elaborar o plano de gerenciamento de resíduos da construção, tal e qual como é pedido pela lei, como é definido pelas diretrizes da CONAMA 307 de 2002, que depois exige a transcrição em cada um dos Estados para as leis de cada um dos Estados. As características gerais do gesto de resíduos. O gesto de resíduos permite, de uma forma automatizada, elaborar o estudo de gestão de resíduos da construção civil. Este estudo pode ser aplicável a todo o tipo de obras: edificação, urbanização, demolições, reabilitação, e pode o próprio utilizador criar novos tipos de obra aplicando um método percentual e, a partir de dados estatísticos que obtenha, criar novos tipos de obra com novas distribuições de resíduos, com novas percentagens de resíduos para cada um dos tipos de obra que introduzir. O gesto de resíduos estima, portanto, os tipos de resíduos que são gerados em cada tipo de obra, indica não só em peso, mas também em volume, como é exigido pela regulamentação, e inclui também no programa a possibilidade de se utilizarem medidas de prevenção de geração de resíduos, nomeadamente a reciclagem de resíduos
da obra. Aquela situação que foi referida, de aproveitar a pedra, madeiras, parte de blocos cerâmicos para fazer, por exemplo, algum tipo de fundações, algum tipo de situação, algum tipo de reaproveitamento, reciclagem dentro da própria obra. É possível, portanto, estabelecer para cada tipo de obra a percentagem prevista de reciclagem dentro da própria obra, de modo a que se gere uma proporção de resíduos menor para o exterior. A tabela de estimativa de quantidades apresenta-se tanto em peso, toneladas, como em volume, como é exigido, inclusive, pelas diretrizes da norma brasileira, da diretrizes da CONAMA 307/2002 e 348/2004. Essa situação tem em conta automaticamente as densidades de cada tipo de resíduo que já estão exatamente definidas no programa e que não existe necessidade de o utilizador ter que carregar essa informação. Também as terras procedentes da escavação, que é um tipo de resíduo diferente, tem-se em consideração no programa e pode-se fazer a sua reutilização em outras partes da obra, considerando inclusive o seu coeficiente de empolamento, que implicará normalmente um volume maior do que aquele que foi escavado. Portanto, todas estas nuances, todas estas particularidades estão consideradas nas características gerais do gesto de resíduos, como iremos ver durante a apresentação do funcionamento do programa. Temos aqui um workflow que define claramente como é o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de resíduos no Brasil. Inclusive isto é tirado de informação oficial do Brasil, de um site, em que temos então a estimativa da geração de resíduos a partir de projetos e especificações construtivas mencionando volumes, tipos e classes de resíduos. O gesto de resíduos faz exatamente isto, vai gerar esta estimativa e vai classificar esses resíduos, bem como mencionar não só o seu peso, mas os próprios volumes inerentes a esses resíduos. Depois o destino, levantamento das possibilidades para o destino dos resíduos, considerando alternativas para a reutilização na própria obra. Ora bem, também aqui o gesto de resíduos permite que se definam destinos para os resíduos, nomeadamente os vazadores que nós já falámos. Os vazadores podem ser mistos ou dedicados, mas também as plantas de reciclagem, onde se pode depositar para reciclagem, por exemplo, vidro, metal, etc. Também no gesto de resíduos é possível a reutilização de materiais de resíduos na própria obra e, portanto, essa situação também é contemplada pelo gesto de resíduos. O terceiro ponto, a logística, a adequação da movimentação, condicionamento e retirada dos resíduos. Vamos ver também que o gesto de resíduos contempla esta situação a partir da possibilidade de se utilizarem containers, de se ter bags, de se ter contentores, de se ter caminhões de transporte com várias volumetrias de transporte para fazer exatamente o transporte com caçambas, portanto, para fazer o transporte desses resíduos diretamente da obra para os vazadores ou para as plantas de reciclagem. Portanto, é um dos aspectos que o programa também tem em consideração. Além disso, o gesto de resíduos vai orçamentar os custos de transporte e os custos, as taxas que se pagam nos vazadores e nas plantas de reciclagem para a entrega dos materiais e vai permitir, a partir deste plano de gerenciamento, desta estimativa, fazer um orçamento que pode ser incorporado no orçamento global da obra. O quarto passo, retirado então dessa publicação do site brasileiro, tem a indicação das equipes de produção para viabilizar a efetiva implementação. Portanto, aqui o gesto de resíduos não entra, isto será um esquema já interno de seleção de trabalhadores ou de equipas com as responsabilidades que cada um terá. Depois a triagem e acondicionamento, portanto também um trabalho feito internamente pelos trabalhadores que separarão os materiais para as caçambas, para os bags, para os locais que estiverem definidos no plano de gerenciamento de resíduos. Também aqui, portanto, algo que não irá fazer a atribuição desses funcionários e dessas equipas do plano geral, já será uma situação de obra. E depois sim, a destinação e registro, portanto o destino e registro ficará registado no gesto de resíduos os destinos, o transportador e também o local de onde vem a obra, com a implementação
da documentação tipo que foi implementada a partir dos exemplos recolhidos no Brasil. Portanto, aí também iremos ter as fichas de transporte que acompanham cada entrega de material, cada transporte de material, para ficarem registados quer no software, quer para a pessoa que faz o transporte levar consigo e acompanhar os resíduos até ao seu destino. Portanto, como veem, do workflow completo da gestão de resíduos da construção, o gesto de resíduos está presente em praticamente todos os passos, de forma a facilitar e agilizar todo este sistema. Aparecem aqui algumas imagens que fazem parte do gesto de resíduos, mas mais do que as imagens eu vou mostrar o funcionamento do próprio programa. Mostrar-vos só para, penso que a audiência, toda a audiência conhecerá um pouco este tema dos resíduos, mas fazer aqui para alguém que esteja de novo, algum estudante que esteja presente a assistir, fazer um pouco recordar aquilo que são a classificação dos materiais. Portanto, temos aqui a classificação dos materiais segundo a CONAMA 307 de 2002. Classe A são elementos que têm valorização associada à possibilidade de aproveitamento pela atividade da construção civil, ou seja, reaproveitamento. Damos aqui casos de alvenaria, concreto, argamassa e solos. Classe B também a possibilidade de aproveitamento em outras atividades económicas, além da construção civil, nomeadamente a madeira, metal, o plástico e o papel. Depois também a classe C, produtos sem tecnologia disponível ainda para recuperação, normalmente produtos oriundos do gesso. Okay? Já são possíveis de reaproveitamento pela indústria do cimento como insumo. A sua destinação deve atender às normas específicas, portanto, produtos que normalmente são oriundos do gesso, e depois os resíduos perigosos como tintas, óleos, solventes, telhas de amianto, etc., que são impossíveis de serem valorizados, portanto, de serem reciclados por tratarem-se de resíduos perigosos, e que inclusive têm condições de armazenamento em obra que são específicas, nomeadamente em bidons, como iremos ver mais à frente. Resumindo, no gesto temos a quantificação dos resíduos, realizada com base no tipo de obra e na sua dimensão, pelo método direto ou pelo método percentual, em que o programa estima as quantidades de cada tipo de resíduo. Depois classifica e separa cada tipo de resíduo de acordo com o disposto na resolução. Faz o gerenciamento do tipo de resíduos para reutilização na obra, ou seja, indica de todas as quantidades de resíduos que vão ser geradas, quais aqueles que podem ser reaproveitados em obra. Finalmente, gerencia todos os recipientes para deposição dos resíduos e para transporte dos resíduos para o seu destino final. E, como referi também, faz o orçamento específico, incluindo os custos de transporte e as taxas de entrega desses resíduos nos vazadores. Alguns exemplos de gráficos produzidos pelo próprio programa, por exemplo, o gráfico ilustrativo de tipos de resíduos que foram gerados numa determinada obra. Okay? E também mais um resumo dos vários tipos de tabelas que são geradas no programa. Mas vamos começar por apresentar efetivamente aquilo que é o nosso programa Gesto de Resíduos. Para o efeito, vamos aqui pegar no nosso programa Gesto de Resíduos. Vamos aqui procurar nos programas da Artec, então, o lançamento do software. E vamos lançar a versão completa, que é a versão que faz também a parte de orçamentos, de controle de obra, embora para o nosso caso só tenhamos necessidade de trabalhar com a parte de resíduos. Ora, vai lançar então a partir aqui do ícone o programa. E vamos, ao longo do nosso exemplo, utilizar a informação da tabela SINAPI quando for necessário trabalhar com bases de preços. Ora bem, para o primeiro exemplo eu vou utilizar o método percentual. A diferença entre o método percentual de gestão de resíduos e o método exato é que o método percentual parte de informação
estatística que é carregada no programa. O método exato parte de medições exatas de resíduos associados a composições de tabelas de preços, como por exemplo a SINAPI. Então, eu vou começar pelo método percentual, que é o método mais utilizado e que é também o método mais produtivo porque requer menor esforço de utilização, uma vez que não temos que estar a definir resíduos para cada composição da nossa tabela de preços que exista na nossa obra. O gesto de resíduos é basicamente este menu que aqui está, portanto todos os outros menus estão relacionados com a parte de orçamentação, de segurança, do livro do edifício, do controle de custos de obra, da faturação da obra, da contabilidade da empresa construtora. Portanto, quando alguém adquire o gesto de resíduos, irá ficar com a função de projeto, porque vai ter a parte de orçamento com as tabelas de preços para fazer o método direto e vai ter a parte de resíduos para fazer então o método percentual. E a utilização do software é bastante simples. Nós temos aqui uma série de ícones que nos permitem, em primeiro lugar, definir os dados gerais da obra, depois classificar os resíduos, quantificar esses resíduos, definir onde é que se armazena, como é que se transporta e para onde vai ser o destino dos nossos resíduos e obter o orçamento da parte de gerenciamento de resíduos que pode ser adicionada ao orçamento global da obra. Depois, obter o livro, o plano de gerenciamento de resíduos com a informação indicada nestes 5 passos. Existem aqui outras informações, outros textos, outros ícones que podem ser utilizados, mas que raramente teremos necessidade de os utilizar na fase inicial. São a parte de controle de transporte, que será já numa fase de execução da obra que iremos criar o controle de transporte para cada transporte de resíduos que seja feito. Será um comparativo entre aquilo que está a ser criado na obra em termos de resíduos e aquilo que foi previsto na fase inicial de elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. Depois temos um ícone que nos permite obter o relatório ou qualquer gráfico relacionado com esse relatório. E temos, para o caso de necessitarmos de algum dia a legislação ser alterada, criar novas classes de resíduos, temos funções para ampliar a classe de resíduos de materiais e também para ampliar os tipos de obra que se queiram ter em base de dados. Portanto, fazer um plano de gerenciamento de resíduos no programa é seguir basicamente esta ordem que aqui está, até chegarmos ao ícone plano de gerenciamento e depois imprimir esse plano de gerenciamento. Ok? Vamos então ver como funcionam estes vários ícones que aqui estão. Em primeiro lugar, haveria que dar os dados gerais da obra, nomeadamente indicando a superfície total construída, o volume de escavação de terras que existisse, o fator de implemento de terras que existisse, vamos pôr aqui 1,1, e o fator de implemento de riscos de resíduos que nós quiséssemos estimar. E podíamos indicar aqui que tipo de obra é que era, se era uma obra de edifícios novos, se era uma obra de urbanização de ruas, por exemplo, se era uma obra de demolição, se era uma obra de remodelação ou outros. E poder-se, inclusive, aumentar os tipos de obra que aqui estão. Reparem que se eu escolher edificação, eu tenho aqui umas percentagens, okay? Conforme eu vou deslizando aqui os tipos de materiais. Vejam que em termos de metais eu tenho 15% previsto, aço de construção 15%, ok? Depois vamos aqui ver que em termos de vidros, por exemplo, teríamos ali também 0,5%, em termos de asfalto teríamos 5%, portanto temos aqui uma série de estimativas para este tipo de obra. Se fosse para edificação, por exemplo, concretizando um pouco mais, nós teríamos aqui tijolos, azulejos e outros cerâmicos 54%, um peso bastante grande do fator de estimativa total de resíduos. Okay? Mas se fosse uma obra de urbanização, que já não tem construção de tantas paredes, é mais a nível de alcatrão, de urbanizações, reparem que a utilização dos tijolos passou para 4%. Portanto, este é o chamado método percentual. Em função do tipo de obra que nós queremos realizar, aparecem aqui as percentagens estimadas de cada resíduo que se vai gerar. Esta informação está em base de dados, como eu disse, mas é possível, através deste ícone que aqui está, tipos de obra, criar novos tipos de obra e meter aqui novos valores.
Vamos partir do exemplo em que considerávamos que estávamos a fazer o estudo de resíduos para obras de edificação, para a criação de novos edifícios. O passo seguinte, então, é, dentro dos resíduos, aplicar a classificação de resíduos. Para esse efeito, nós criamos as classes de resíduos que sejam necessárias. No caso do Brasil, como a Artex já fez a implementação do programa ao Brasil, as classes de materiais já estão implementadas. Okay? Temos aqui a classe A, B, C, D e E, que são os resíduos considerados como rejeitos. Okay? E, portanto, dentro de cada classe depois está a areia, a gravilha e outros inertes, a argamassa, o concreto e blocos de concreto, tijolos, azulejos e outros cerâmicos aqui também classificados e, portanto, todos esses materiais estão já aqui implementados no programa e, portanto, para o Brasil o utilizador não tem que fazer nada, porque em princípio terão aqui todos os materiais necessários já classificados. Para outros países em que a Artec não esteja presente e não tenha feito a implementação do software à realidade local, aí sim teriam que criar aqui as várias classes de materiais de acordo com as normas locais. O terceiro passo será então a quantificação dos resíduos em função das percentagens e em função das áreas de construção e dos volumes de escavação, vai surgir a nossa quantificação de resíduos com a indicação da tal superfície construída que nós indicámos de 1200 metros quadrados, com o tal volume aparente de terras de escavação de 1800 metros cúbicos, depois com as suas densidades, com a previsão de reciclagem que eu quiser indicar. Aqui colocou-se que as terras de escavação seriam aproveitadas a 25%, mas se eu quiser aproveitar a 50%, posso ali colocar esse valor e, portanto, as toneladas estimadas de terra geradas para, nesta obra passariam para 1237, que seriam os 900 mais os 25% de, mais o valor do implemento. De multiplicação da densidade. Depois também as classes a nível de construção, volume aparente de resíduos também aqui em metros cúbicos, a densidade média e também as toneladas estimadas. E depois, de acordo com a classificação dos materiais, na classe A, por exemplo, vamos ter aqui as percentagens, saber as toneladas de cada material que é gerado, okay? E vamos saber também se está contemplada a reciclagem ou não na obra. Okay? Reparem que, por exemplo, aqui temos nos tijolos prevista uma reciclagem de 3,33%. Okay? Aqui, por exemplo, no caso das pedras em geral, a reciclagem prevista era de 100%. Portanto, as 1,60 toneladas por metro cúbico geradas nesta obra iriam ser totalmente recicladas na obra e, portanto, não havia lugar a ter que transportar e depositar em vazadores este tipo de material. E, portanto, ao longo da nossa ficha, da nossa tabela que aqui está, nós vamos encontrando todos os materiais que são gerados na obra. Reparem que há materiais que não são gerados neste tipo de obra, por exemplo, madeira serrada, madeira compensada, mas, portanto, há ali a madeira que é gerada e há uma parte da madeira que vai ser aproveitada, fazer a reciclagem em obra, mas depois há um valor que tem que ser transportado. E, portanto, todo esse estudo vai aparecer aqui, classe C, e depois para a classe D, que evidentemente não tem qualquer reciclagem, mesmo a classe C, que são os derivados dos gessos e os asfaltos, também dificilmente terão hipótese de reciclagem. E, portanto, essa informação fica aqui toda presente, com a estimativa dos resíduos gerados, com o seu peso, o seu volume, a sua previsão de reciclagem e o volume que existe para transporte, bem como as toneladas que existem para transporte. E, portanto, esse é exatamente o passo seguinte do processo de criação do nosso plano de gerenciamento, que é indicar os destinos de resíduos. E indicar, por exemplo, que as terras de escavação têm que ser colocadas numa mancha de empréstimo de terras e, portanto, é um aterro que trata por separado as terras, portanto, um aterro separado. E que material, que recipiente, que transporte é que eu vou utilizar para essas terras de escavação. E, portanto, neste caso optou-se por um caminhão com 10 toneladas para transporte dessas terras de escavação. De referir que se podem criar a qualquer altura novos caminhões com novas tonelagens, bem como qualquer outro recipiente novo ou com uma tonelagem diferente. Okay? A areia, gravilha e outros inertes também para aterros separados, os lixos e restos de alimentos, por exemplo, para um aterro misto, as madeiras, os metais, o papel, o papelão, os plásticos e os vidros para centrais de reciclagem. Okay? E, portanto, vamos aqui definindo
ativando ou desativando estas opções que aqui estão, o destino de cada um dos nossos resíduos. Vamos também escolher a forma de transporte de armazenamento e de transporte desses mesmos resíduos. Reparem, por exemplo, que os resíduos perigosos estão aqui considerados em bidon, portanto, em tambores colocados aqui para transporte. Okay? Definido o transporte, o método de transporte de armazenamento e o destino dos resíduos, era possível desde já obter então o orçamento que se poderia adicionar ao orçamento global da obra, caso se quisesse. Portanto, esse orçamento vai ver as quantidades, vai ver, por exemplo, quanto é que cada caminhão leva, quantos caminhões são necessárias, quantas viagens de caminhões, etc. E, por exemplo, gerar situações deste tipo. Cá está o caminhão de 10 toneladas, vamos ter que transportar 124 toneladas, portanto, os custos de transporte seriam de R$23.560. Okay? Transporte de terras de escavação em caminhão. Mas se continuarmos a procurar aqui a nossa base de preços, okay, além da parte de transportes, se clicarmos aqui vamos ter a parte de taxas. E cá está as taxas que se pagam, por exemplo, para a entrega de resíduos fracionados. Pode-se abrir sempre aqui a janela para ler o resto da informação. De resíduos fracionados de manta de lã de rocha, para a manta de lã de vidro, para peças de fibra de vidro, se não me engano, de nylon, fibra de nylon, para vidros, para reciclagem de manta de lã de vidro. Portanto, as quantidades a entregar em cada um dessas centrais de reciclagem ou nos vazadores e a taxa que se paga e, portanto, o valor total que se paga por cada um destes elementos que se entregam em vazadores ou em centrais de reciclagem. E com esta informação é então possível ao utilizador pedir a qualquer altura o plano de gerenciamento de resíduos. Esse plano de gerenciamento de resíduos vem já pré-programado no programa pela Artec, a título de exemplo, mas é absolutamente livre o utilizador de seguir qualquer outra estrutura de plano de gerenciamento de resíduos. A Artec colocou aqui que tem um capítulo que se chama Informações Gerais, depois tem um capítulo que se chama Caracterização dos Resíduos Sólidos, depois a Comunicação e Educação Ambiental, a Minimização de Resíduos, um capítulo a explicar como é que se deve minimizar os resíduos, um capítulo a explicar como é que se deve segregar os resíduos, separar os resíduos, um capítulo relacionado com o gerenciamento, desenhos de pormenores, cronogramas, orçamento, conclusão e anexos que se queiram colar. Portanto, esta estrutura de capítulos é criada com estes ícones que aqui estão em cima, que permitem adicionar capítulos e subcapítulos, e se nós formos visualizar, existe a possibilidade de introduzir aqui o texto que se quer. Por exemplo, definições utilizadas no plano de gerenciamento de resíduos da construção. Ao longo deste plano, vamos utilizar algumas definições que precisamos apresentar. Resíduos sólidos, materiais resultados do processo de produção, transformação, etc. Resíduos da construção civil, reservação de resíduos, aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes, redução, segregação, reutilização, reciclagem. Portanto, todos aqueles termos que são utilizados ao longo do plano de gerenciamento de resíduos estão aqui definidos. Depois temos a identificação do empreendedor, a identificação do responsável técnico da obra, portanto, informações relativas às pessoas que trabalham na obra e que são também responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos, quer pela sua elaboração, quer pela sua execução. Aqui nós podemos utilizar um campo que se chama variáveis, que não está aqui incluído neste plano, mas em que eu poderia chegar aqui e definir variáveis internas. Vou aqui fechar algumas janelas, tenho aqui muitas janelas abertas. Vou fechar, por exemplo, a do orçamento, fechar a do transporte, fechar a da quantificação, fechar a da classificação, fechar a e ficar então aqui com esta situação. Mas como eu ia dizendo, portanto, eu ao clicar aqui nas variáveis, eu posso dizer aqui que quero utilizar as variável tipo de obra, a variável morada da obra, a variável localidade da obra, a variável descrição completa da obra, a variável autor do estudo, a variável título profissional do autor, a variável data. E isto são variáveis gerais que podem ser aplicadas em qualquer plano de gerenciamento de resíduos a qualquer altura. Portanto, se eu metesse aqui que o autor do estudo era sempre Carlos Ribeiro, que era o responsável pelos planos de gerenciamento, sempre que eu necessitasse de incluir esta informação no nosso plano
de gerenciamento, aqui abrir então a janela do plano, poderia vir aqui, por exemplo, a responsável do técnico, e reparem que está aqui autor do estudo, e quando está entre parênteses reto, vai ser substituído quando for para imprimir pelo meu nome, pelo nome de Carlos Ribeiro. E se eu tivesse preenchido também o título profissional do autor, também seria aqui substituída essa variável pelo seu nome. Portanto, dentro dos textos eu posso utilizar as variáveis que tiver definido neste campo. Okay? Portanto, o texto assim é um texto standard que serve para qualquer obra e que eu posso personalizar em função da obra com as variáveis de morada, local, enfim, com todas essas informações. Portanto, aqui a licença de demolição, depois a caracterização dos resíduos, explicando aqui os resíduos classe 1, classe 2, classe 2A, classe 2B, enfim, classificação, e depois a classificação dos materiais em classe A, B, C, D. Portanto, também aqui os textos que nós introduzimos neste capítulo, mas que, mais uma vez, volto a referir, o utilizador pode fazer qualquer outra variação a este plano de gerenciamento, criando capítulos, metendo aqui os textos e as imagens que quer. Agora reparem, temos aqui um pormenor, um capítulo que tem a quantificação das quantidades previstas dos resíduos. E aqui dava-me jeito, era de enorme utilidade ter aqui a tabela de há pouco. Então eu vou aqui abaixo e reparem que eu tenho aqui a possibilidade de meter aqui a tabela de classificação, a tabela de quantidades e ativo a tabela de quantidades. E então a seguir a este texto vai aparecer a tabela de quantidades. Mas também podia colocar os destinos dos resíduos, também podia colocar os tipos de recipientes e também podia colocar o orçamento, caso quisesse. Neste caso, como é um item relacionado com a quantificação das quantidades de resíduos, ativo esta tabela para que apareça aqui. Depois, comunicação e educação ambiental, minimização de resíduos, o que é que se deve fazer, portanto, informação que pode fazer ou não parte do plano de gerenciamento, o que é que se deve fazer com as madeiras, o que é que deve fazer com os blocos de concreto, o que é que se deve fazer com os solos, para os reaproveitar, para minimizar os resíduos. Também aqui a explicar como é que se deve fazer a segregação dos resíduos, como é que se deve acondicionar em bombonas, em baías, portanto, textos aqui para explicar essa segregação de resíduos e, como eu disse, podem ser editados, podem ser modificados pelo utilizador. Depois a parte de gerenciamento de resíduos com a parte do condicionamento, que é exatamente aproveitar a tabela dos tipos de recipientes para colocar aqui, com o transporte, que vai buscar também informação de quem é responsável pelo transporte, e os destinos, também aqui com a informação do destino dos resíduos e a possibilidade de colocar cá o destino também dos resíduos. Depois, condições técnicas que estão aqui definidas e que podem ser também aproveitadas para o plano de gerenciamento de resíduos, os desenhos, os cronogramas, okay? Também aqui uma sugestão de um cronograma para a implementação do plano de gerenciamento de resíduos. Mais uma vez, vocês podem substituir pelo cronograma que entenderem. O orçamento, e ativo aqui o orçamento em baixo e vai-me aparecer aqui o orçamento, e depois a conclusão e anexos que sejam necessários, inclusive as checklists, para ver se está tudo feito, se não está aqui incluído. E portanto, se eu já estou satisfeito com aquilo que introduzi aqui, posso mandar gerar o meu plano de gerenciamento de resíduos. E portanto, ao clicar aqui, o plano já está aqui elaborado e vou pedir então para o imprimir a nível de relatório. E portanto, vão aparecer aqui todos os relatórios e gráficos que são possíveis de obter com o programa, começando evidentemente pelo próprio plano de gerenciamento de resíduos. Cá está, plano de gerenciamento de resíduos, Artec Portugal Limitada, é a empresa que está identificada como detentora deste software, o autor, engenheiro Carlos Ribeiro, a obra e a data de realização dessa obra. Depois vem, evidentemente, o índice, que em função da estrutura que nós criamos é gerado automaticamente pelo programa e que vai ter então as definições utilizadas no PGRC, cá está, vai cá ter a identificação do empreendedor, do responsável técnico da obra, o responsável técnico pela elaboração. Reparem que ele aqui já substituiu por Carlos Ribeiro. Lembram-se que estava lá a variável e ele já a substituiu. E também, já agora, a quantificação. Cá está a quantificação utilizando a tabela de quantificação dos resíduos a serem produzidos em obra. Tudo identificado, inclusive por classe de material. Okay? Também a caracterização dos resíduos sólidos aqui. Okay? Com a identificação
da tabela de classificação de solos, resíduos tipo A, B, C e D. Também estávamos aqui com textos relativos à minimização de resíduos, também aparecem aqui. A separação de resíduos, que incluía também uma tabela. Okay? E, portanto, cá está a tabela com a indicação do acondicionamento e armazenamento em caçambas, em bidons, etc. Ou transporte direto em caminhões. Okay? Cá está o transporte também, o destino, aterro misto, aterro separado, central de reciclagem, portanto isto preenchido automaticamente em função das tabelas que estavam para trás. As condições técnicas, okay? E o orçamento. Cá está o orçamento com os transportes e com as taxas de resíduos aqui definidas. E depois as anexos que se colocaram dos checklists, bem como as normas técnicas, as NBRs que aqui estão consideradas, okay? E outras informações que se quisessem colocar no nosso plano de gerenciamento. Além deste plano de gerenciamento, que é o ponto fulcral do nosso trabalho, era possível ter também o tal controle de resíduos, indicando aqui os resíduos que seriam transportados, em que data é que seriam transportados esses resíduos e criar fichas diárias de resíduos, de controle de transporte de resíduos na obra. Okay? Esse controle de transporte de resíduos era elaborado aqui, portanto, quando clicamos aqui, temos a possibilidade de colocar aqui informações do gerador de resíduos, a empresa que constrói, informações do transportador, informações do destino do resíduo, okay? E o nome por extenso do responsável pela retirada e devolução dos resíduos. E depois aqui os resíduos a transportar, okay? Em toneladas ou em litros, em volume, portanto, caso se pretendesse. E para aqui poderíamos indicar em que data é que era esta ficha criada. Voltando então aos nossos gráficos, era ainda possível obter classificação de resíduos, um gráfico de classificação de resíduos. Neste caso, só há uma folha de controle de transportes de resíduos gerada, portanto, está identificada apenas essa situação. Também ainda não foi gerado nenhum resíduo final, estamos da parte do plano de gerenciamento, e também ainda não existe um comparativo entre o estimado e o real, portanto, essas situações não estão aqui definidas, mas com o lançamento do transporte dos resíduos iria ficar estes gráficos aqui também com essa informação. Referir também que este documento que foi gerado em PDF pode ser exportado para DocX e personalizado pelo utilizador. Tem aqui um ícone que permite exatamente fazer a exportação para o formato DocX. Vamos aqui fechar alguns dos separadores que fomos abrindo com a informação para o nosso plano de gerenciamento de resíduos. E vamos agora falar um pouco do método direto de gerenciamento de resíduos. Ora bem, o método direto de gerenciamento de resíduos é já um pouco mais elaborado, mais exato também, mas muito mais elaborado, e funciona baseado naquilo que são as tabelas de preços que nós temos na nossa empresa. Ora bem, para o efeito eu vou abrir aqui a base SINAPI de novembro de 2013 e vou pedir aqui para visualizar a base SINAPI numa estrutura de árvore e ver aqui, que tem aqui os vários capítulos da base SINAPI e ir aqui, por exemplo, a alvenaria em tijolo cerâmico furado. E reparem que existe aqui um ícone, que é o ícone de resíduos, que se tiver desativado, eu vejo aqui que o metro quadrado de alvenaria de tijolo cerâmico furado, de 10, 20 por 20 cm, assentado em argamassa traço 15, portanto o preço, a composição 73935/002 da SINAPI, tem na sua composição pedreiro, servente, tijolo cerâmico e argamassa. E a argamassa, por sua vez, tem lá dentro, reparem na possibilidade que o gesto tem de explorar todas as composições, areia média, cimento Portland e um servente para a elaboração da argamassa. E, portanto, isto é o que é necessário para fazer esta unidade de obra que aqui está.
mas se eu puder ter também uma composição que me indique exatamente os resíduos provocados por este preço, seria o ideal para fazer uma estimativa exata. Então, a Artec criou este ícone que dá acesso a uma janela onde eu vou indicar os resíduos que são gerados exatamente por esta unidade de obra, alvenaria de tijolo cerâmico. Imaginemos que eu partia do princípio que ao fazer esta parede de alvenaria em tijolo cerâmico partiam-se 10% dos tijolos cerâmicos. Então eu chegava aqui, pegava e selecionava o tijolo cerâmico, como aqui está, e indicava aqui, vou aqui abrir as colunas todas, indicava exatamente aqui a massa unitária, incluída no tijolo cerâmico, o volume unitário e o fator de resíduo. Portanto, neste caso era 10%, eu escrevia aqui 0,1. Ok? E, portanto, tinha aqui informação que iriam dos 46 que estavam previstos, ali a nível de rendimento, iria-se gerar aqui 4,6 metros cúbicos de volume de tijolo cerâmico furados. E poderia fazer isso para qualquer outro elemento que eu quisesse. Por exemplo, eu poderia chegar aqui à argamassa, mas a argamassa também vai ter material de resíduos. Então eu passava para o nível da argamassa, via aqui cimento e areia e dizia assim, olha, a areia vai-se desperdiçar areia, cerca de 5% da areia. Então chegava aqui, selecionava a areia, já está aqui até selecionada, numa demonstração anterior foi utilizado, e indicava qual a parte de areia que se iria desperdiçar, neste caso 1%. Okay? E portanto poderia-se assim definir os elementos que iriam ter. Para exemplificar, por exemplo, se eu quisesse aqui colocar um outro material ou o mesmo, é só escrever o código que lá está em cima, neste caso 0001379, e quando se faz isto o programa reconhece logo qual é o insumo e portanto nós só temos que classificar se é um resíduo componente de colocação, que é normalmente sempre, e indicar aqui então o fator de resíduo. Imaginemos que era 0,1, 10%, tínhamos aqui então já indicado que 10% do cimento resíduo iria ser desperdiçado. Okay? Portanto, podem ir aqui colocando-se os resíduos que se querem. O que é que isto permite? Permite que eu vou complementando a minha tabela de preços e quando for fazer um orçamento de uma obra, as quantidades de resíduos geradas já vão ser em função de casos reais. Portanto, quando eu voltar a utilizar a alvenaria de tijolo cerâmico furado, que é algo que se utiliza em praticamente todas as obras novas, ao selecionar este artigo, vou ter já os resíduos, as quantidades exatas de resíduos, o mais exatas possível, a serem geradas em vez de se utilizar a tal estimativa percentual que vimos há pouco. Portanto, este é um processo que é mais elaborado, porque obriga a que se definam estas quantidades de resíduos geradas para cada unidade de obra, pelo menos para as que mais utilizadas são na obra, mas dá-nos uma informação precisa, o mais precisa possível, sobre realmente os resíduos e o tipo de resíduos que vai ser gerado na obra. De qualquer modo, dentro do gesto de resíduos, nós temos as duas situações. Esta situação é mais típica de empresas grandes, que podem ter pessoas dedicadas a este tipo de estudo, e para empresas pequenas que têm que trabalhar, pequenas ou médias, que têm que trabalhar com o método percentual, como vimos há pouco. No gesto de resíduos, temos, portanto, a possibilidade de trabalhar das duas formas. Ora bem, com isto, nós temos abordado, então, aquilo que é o funcionamento do gesto de resíduos, não teria muito mais informação do que isto. Teríamos já o nosso plano de gerenciamento de resíduos pronto, era só depois fazer o lançamento daquelas fichas de retirada dos materiais de obra e entrega em armazém, em centrais de reciclagem e em vazadores, para termos os comparativos entre aquilo que realmente foi efetuado em obra e aquilo que estava estimado, aqueles gráficos comparativos. E portanto, com isso, nós chegamos à parte final do nosso gesto de resíduos, do nosso webinário de gesto de resíduos, que
como eu disse, é apenas uma pequena parte do nosso sistema completo, da nossa solução GEST para a construção. No webinário do dia 31, nós vamos abordar a parte de orçamentação, em que se inclui também a medição e os autos de medição, e vamos abordar a parte de controle de obra, controle de custos de obra, que vai englobar também a parte de relação com os fornecedores, pedir propostas de preços aos fornecedores, adjudicar as compras aos fornecedores e lançar os materiais em obra e analisar os desvios entre a obra e os orçamentos. Existem ainda outras componentes da solução GEST que não vão ser abordadas no dia 31, mas que fica aqui também a referência. Existe a parte dos planos de segurança, existe a parte da faturação e contabilidade, que não vão se fazer parte destes primeiros web seminários, mas que fica também a informação de que existe, e a qualquer altura podem entrar em contato com o TotalCAD e pedirem para agendar connosco uma sessão deste tipo relativamente a qualquer um destes temas. O software, como eu disse, a solução GEST permite o gerenciamento de preços, base SINAPI, e nesse aspecto eu gostaria de mostrar que, ao nível da base SINAPI que nós estivemos aqui a trabalhar, reparem que nós ampliamos em muito a capacidade da base SINAPI, porque além do articulado e das composições, existe já a possibilidade de meter aqui os resíduos, mas existe também a possibilidade de meter os fornecedores e os contratos feitos com qualquer fornecedor a qualquer altura, imagens, e isto serve para tornar os orçamentos muito mais vendáveis, imagens do tipo de azulejo, do tipo de torneira, do tipo de chão, do tipo de porta que se vai colocar, e portanto é muito melhor do que meter um texto a explicar, mete-se a imagem, 2 ou 3 imagens, essas imagens vão aparecer a seguir ao texto e tornam o orçamento muito mais agradável, mas também informação de fornecedores, como já referimos, palavras de pesquisa, palavras-passe, formas de cálculo, mão de obra associada, enfim, existe aqui uma série de situações que se podem utilizar. E uma das situações interessantes é a possibilidade, a base SINAPI que tem 27 estados associados, nós podermos ver aqui e consultar rapidamente qualquer preço em qualquer estado. Clicando neste ícone que aqui está de multipreço, aparecem-me aqui os 27 estados do Brasil, num único fecheiro, num único ambiente de trabalho, em que eu agora poderia ver os preços no Rio de Janeiro, poderia ver os preços em São Paulo, ok? E poderia trabalhar, por exemplo, se é um orçamento para São Paulo, utilizar o multipreço 26, se é um orçamento para o Rio de Janeiro, utilizar o multipreço número 19, e portanto esta gestão da base SINAPI é muito potente, muito bem feita aqui dentro do programa GEST. Já agora aqui alguma informação sobre os tipos de recipientes que estavam introduzidos naquele exemplo. Tínhamos os bags, as baías, as caçambas estacionárias e as bombonas. Portanto, eram estes tipos. Mas como eu disse, é possível criar novos tipos de resíduos e também novas volumetrias dentro de cada tipo de recipiente. E, portanto, fica então aqui a apresentação das potencialidades do gesto de resíduos realizada. Como referi, nós no treinamento vamos ver com mais calma, com mais pormenor, a parte do método direto relacionado com as fichas de preços. Vamos também recordar toda esta parte da elaboração do plano de gerenciamento através do método percentual. Para mais informações podem recorrer ao nosso site www.artec.com. Podem consultar o nosso canal no YouTube. Se forem ao YouTube e escreverem Artec, encontrarão o canal da Artec Portugal, que tem vídeos em HD e comentados em português que poderão consultar. E têm todo o serviço de apoio e de divulgação da TotalCAD diretamente no Brasil, que ficam aqui os contactos nesta parte final da nossa apresentação.